Atos capítulo 9, versículo 3 ao 9 diz assim: E indo no caminho, aconteceu, e chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não viu a ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E vamos orar. Amado Pai, obrigado pela tua palavra. O Senhor agora me ajude a trazer a mensagem com poder e clareza. Ajude-nos também a ouvir. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar então nesta manhã. Nós vemos aqui a respeito da vida de Paulo, até então chamado Saulo ainda. E Saulo perseguia os judeus, ele era judeu e perseguia os crentes. Ele prendia, encarcerava, torturava-os. E ele aqui, como judeu, como fariseu, estava indo para uma outra cidade, a cidade de Damasco, para fazer a mesma coisa lá. E no caminho, então, nós tivemos aqui um exemplo de algo incrível que aconteceu na vida dele, uma incrível transformação na vida de Saulo, tanto que seu nome de Saulo virou Paulo, e existe um motivo para isso que nós vamos ver daqui a pouco. Então ele estava perseguindo os crentes e teve essa experiência profunda, incrível, realmente incrível, com Deus, de transformação. Ele foi mudado completamente, e para Paulo ser transformado, 3 coisas aconteceram, e são as mesmas 3 coisas que precisam acontecer se nós quisermos ser transformados. Ele precisou parar, Deus precisou parar Paulo, Deus precisou dar um basta, apertar o comando pausa, parar mesmo Paulo. Ele precisou então, Saulo precisou avaliar quem é Deus, quem era Deus, quem era Jesus. E nós temos que fazer a mesma coisa, nós temos que parar, avaliar quem é Jesus e tomar um novo rumo, uma nova direção, baseado no entendimento que nós temos de quem é Cristo. O nome Paulo, como falei agora há pouco, era Saulo aqui que nós lemos, mas foi transformado, Deus mudou para Saulo. A palavra Paulo, ela vem do latim Paulus, que vem da palavra latim Paulo, que significa parar. Paulo significa parar, pausar. É o que significa Paulo, que era o nome segundo de Saulo. O nome inicial de Saulo vem do hebraico Shoel. Saulo no hebraico é Shaul, que vem de Shoel, e Shoel significa perguntar, buscar, indagar. Veja bem, o nome dele dado, Saulo, vem da palavra hebraica, que quer dizer perguntar, indagar, questionar, perguntar. E Deus transformou Saulo, não só transformou a ele, mas mudou o seu nome para Paulo, quer dizer pare, ou pause, é o sentido da palavra. Então aqui nesse caminho para Damasco, Saulo finalmente parou ao ser atingido por essa luz, que era Cristo, e ele perguntou quem era o Senhor, quem era, estava falando a partir daquela luz. Então a gente vê esse trocadilho de Saulo e Paulo, que tem esse significado de parar e perguntar, que foi isso que ele fez. Então hoje eu quero ver essas 3 etapas que nós vimos aqui na vida de Saulo, Paulo, que é a mesma coisa que deve acontecer com a nossa vida, para que haja uma transformação. A primeira coisa foi o que houve com Saulo. Ele precisou parar. Ele estava indo no seu caminho para Damasco, os seus planos de prender crentes, e
que Deus parou, não foi ele que quis parar. Por ele ia até Damasco e continuava o que ia fazer. Então não foi ele que decidiu parar, foi Deus que o parou. Ele pediu essa luz, brilhou no céu e nós lemos o resto da história, vamos voltar daqui a pouco. Mas enfim, a primeira coisa é parar. Deus já havia feito isso antes. Há um precedente bíblico que Deus tinha feito não com uma pessoa, mas com todo um povo. Todo um povo. Eu vou ler Jeremias 29 e o versículo 10 que diz assim: porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-a a trazer, visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar, porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Isso aqui está falando, Deus falando ao povo judeu, a nação de Israel como um todo, dizendo que passados 70 anos em Babilônia. Quer dizer isso, Deus fez a nação de Israel parar, apertou um pausa. A nação como um todo foi levada por 70 anos para a Babilônia. Durante 70 anos não tinha mais nação, todo mundo foi levado embora. A terra ficou vazia, a cidade ficou deserta. Deus literalmente apertou, parou, a nação vai parar. E ele falou assim: parou a nação e daqui a 70 anos nós vamos conseguir encontrar. Eu vou trazê-los de volta. Ele falou no versículo 12: então quando voltarem os 70 anos do exílio, os 70 anos da Babilônia, então me invocareis, ou seja, a nação vai mais uma vez invocar Deus, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Eu vou ouvir mais uma vez as suas orações, eu vou responder mais uma vez as suas orações, porque eu tinha parado, porque o povo estava rebelde durante muito tempo. O povo, a nação precisou parar. Quem parou foi Deus. Deus literalmente parou a nação, e nós precisamos parar no nosso caminho, desistir do nosso caminho. A nação aqui, como nós lemos lá em Jeremias, precisou parar e desistir do caminho que estava voltando. Para isso precisou de serem levados embora para outro país, e a nação basicamente ser pausada, parada, praticamente deixou de existir. Não deixou, porque o povo permaneceu vivo, não foi destruído na Babilônia, mas voltaram, iriam voltar. Então Deus precisou causar uma interrupção à vida da nação. Deus parou e interruptou. E Deus faz o mesmo com Paulo. Paulo está vindo para Damasco, fazer o que ele ia fazer, prender crentes, e Deus parou. Deus interrompeu a sua jornada e fez ele parar e repensar, como nós vemos aqui. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou resplendor de luz do céu, e caindo em terra ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Você imagina, está andando no seu caminho, um dia normal, fazendo o que vai fazer, aparece uma luz do céu, uma luz muito forte, e a gente vê depois que ele fica cego, inclusive, e nós vemos depois uns relatos que ele estava de cavalo, caiu do cavalo, e uma voz que ninguém viu, ninguém ouviu, mas não viu ninguém. E Jesus então apareceu e falou: por que me persegues? Note que ele não falou: eu sou Jesus. Ele falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Tá? Aí no versículo 5, ele disse: quem é Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus. Mas se você entender, quando Paulo falou quem é Senhor, essa palavra Senhor, ela está identificando que Saulo sabia que ali era Deus. Ele sabia quem era. Ele não falou quem é Senhor. Essa palavra Senhor é indicativa que ele sabia que ali estava lidando com Deus. Ele sabia do que se tratava, com quem estava tratando. Então Deus vem e ele tenta colocar Saulo no plano que ele tinha para ele. Saulo, a esse ponto, não era salvo. Até esse ponto não era salvo. Mas Deus tinha um plano para a vida dele.
Deus tem um plano para a vida de todo mundo, mesmo quem não é salvo. Entenda isso, mesmo quem não é salvo, Deus tem um plano. Esse plano começa com a salvação, porque Deus quer que todos sejam salvos. A Bíblia ensina isso, que o desejo de Deus é que todo mundo seja salvo, que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento, todos venham à salvação. Então o plano que Deus tem para cada ser humano que viveu, vive ou vai viver, o primeiro passo é que seja salvo. Então Deus tem um plano. E depois que você é salvo, então Deus vai querer colocar você no plano, vai tentar guiar. Mas Deus nos deu algo chamado livre-arbítrio, ou seja, nós temos escolha. Nós podemos decidir seguir ou não o que Deus tem para a gente. Então aqui no caso, Deus precisou parar Saulo, porque Deus tinha um plano para a vida dele. E aqui Saulo foi salvo, se tornou Paulo, e se tornou um grande apóstolo. Mas a verdade é que cada um de nós tem que haver um momento em nossas vidas que nós paramos. Não precisa ser algo tão dramático quando você cai do cavalo e vê uma voz invisível, vê uma luz que brilha no meio do céu. Não é tão dramático, mas Deus vai sempre intervir, vai sempre tentar trabalhar. Mesmo quando nós já somos salvos, como é no caso da nação de Israel. A nação de Israel já era a nação de Deus, já era o povo de Deus, mas tinham se desviado. Então Deus veio e trouxe o exílio, trouxe a Babilônia para levá-los embora. Foi o que ele fez? Ele pausou, ele interrompeu aquele trajeto. Então seja para a salvação ou seja para realinhar com os planos de Deus. Deus vai causar que a gente pare e nós precisamos parar. Nós temos que estar atentos a isso. Hoje, na vida agitada que levamos, corre, muitas responsabilidades, trabalho, casa, filho, filha, neto, sobrinho, enfim, muitas coisas que estão gritando, clamando para o nosso tempo, para a nossa atenção. Nós temos que fazer tempo, nós temos que criar no nosso dia a dia, propositalmente, momentos em que nós paramos. Não precisa esperar Deus parar, precisamos parar. Parar para quê? Bom, pelo menos vir para a igreja, como estamos aqui hoje. Mas não adianta parar uma vez por semana, 2 vezes por semana. Diariamente, vamos parar, interromper o nosso caminho, o nosso corre-corre, e vamos ter um tempo com Deus na palavra, em oração, em reflexão, meditação, perguntar a Deus: Deus, eu estou no caminho certo? Deus, o que eu devo, como devo prosseguir hoje? O que eu devo corrigir na minha vida? Então nós temos que propositalmente parar, reavaliar, mas pausar, parar a nossa vida. E muitas vezes, quando nós não fazemos isso, então Deus faz, como foi o coração de Israel. Deus mandou profeta após profeta, não ouviram, ignoraram. Chegou um ponto que Deus falou: se vocês não vão parar, se vocês não vão pausar, eu vou parar, eu vou pausar. E Deus causou então a interrupção da nação, levou toda a população para o exílio da Babilônia, e a terra ficou vazia, ficou deserta. Por quê? Porque eles não queriam parar. Então Deus parou. Muitas vezes Deus faz a mesma coisa conosco. Ele traz alguma coisa que vai parar, vai nos forçar, para que a gente pare e que a gente reflita. Então, vamos estar atentos a isso e sempre fazer tempo para parar e refletir com Deus. Segunda coisa, além de parar, é fazer o que Paulo fez. Paulo parou e ele fez o que ele perguntou. Mateus 7,7 fala assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Nós temos que perguntar, nós temos que pedir. Aqui nós lemos que Paulo, ele, no versículo 15, ele disse: quem é, Senhor? Ele perguntou para ele, fez uma pergunta, ele parou e perguntou. Quando nós paramos, devemos também perguntar, buscar, pedir a Deus. E ele falou no versículo 6, e ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Uma boa pergunta, todo crente parar, todo dia, e falar: Senhor, o que queres que eu faça? O que você quer que eu faça hoje? Como crente, como irmão, como pai, como mãe, como funcionário, como patrão, como cidadão, enfim, o que queres que eu faça? Porque se eu faço o que Deus quer, eu estou fazendo a vontade dele. Mas quantas vezes paramos? Quantas
vezes fazemos como Paulo, a gente vai seguir o nosso caminho, eu estou indo para Damasco, eu vou prender crente, eu já sei o que eu vou fazer. Muitas vezes nós funcionamos assim, autopiloto. Eu já sei o que eu vou fazer, eu sei a minha vontade. Eu vou perguntar para Deus porque eu sei o que eu quero. Aí está o problema. Nós temos que parar e perguntar, pedir a Deus como prosseguir, o que fazer. Interessante lá em Jeremias, que nós lemos sobre a nação que foi mandada para o exílio, que no versículo 13 fala, no final, e buscareis, e me achareis quando me buscareis com todo o vosso coração. Então, mais uma vez a gente vê Deus falando, ó, vocês estão indo para o exílio, vocês vão voltar, e quando voltar, pergunte a mim, me busque, e eu responderei você. Porque foi por não perguntar, foi por não me buscar que vocês estão indo para o exílio. Então, para evitar que eu pare, que eu pause mais uma vez, busque-me, pergunte-me, e eu vos responderei. Eu farei a minha vontade. Deus aqui falou para eles, a gente olhar lá em Jeremias mais uma vez, Deus falou assim, porque eu pensei os pensamentos que tenham a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar a vós o fim que esperais. Eu quero o seu bem, busque a minha vontade, eu responderei. Eu quero o seu bem, eu quero paz, eu não quero mal para vocês. Eu quero lhe dar, ele usa a frase, o fim que esperais. O que é isso? O que vocês querem. Eu quero dar para vocês o que vocês querem, que eu quero que é paz. Que estarem bem com a vida, tem um propósito. Eu quero dar o que vocês mais desejam. É o que eu quero dar para vocês. Paz, não mal. Mas foi preciso Deus parar. Uma vez que Deus parou nossa vida, quando nós paramos nossa vida, vamos buscá-lo, vamos perguntar, vamos pedir. Jesus falou em Mateus 7,7, nós lemos agora há pouco, pedir e dar-se-vos-á. Ah, o que Deus não lhe dá? Estamos pedindo. Continua, buscar e encontrareis. Ah, por que eu não encontro? Porque Deus... Nós buscamos. Batei e abrir-se-vos-á. Pastor, minha vida é cheia de porta fechada, está tudo... Está batendo. Se a gente pedir, bater, buscar, nós vai abrir, nós vamos encontrar, Deus vai dar. É justamente perguntar, então pare, vamos parar no nosso dia a dia. Muitas vezes Deus trabalha com nações, fez isso com Israel, outras nações do mundo hoje. Nós temos o Reino Unido, a Grã-Bretanha, já foi uma nação que poderia ser caracterizada como uma nação fiel, uma nação que seguia Deus em grande parte, não 100%, uma nação perfeita. Mas uma nação que Deus parou. Hoje o Reino Unido não é uma fração do que era 120, 130, 150 anos atrás. O que foi que houve? Deus parou. Deus foi lá e apertou pausa na grandeza da nação, mas a nação não pediu, não perguntou, não buscou, não foi atrás. E ela até hoje está parada e ficando pior. Então Deus trabalha com nações? Sim, mas Deus trabalha também com indivíduos, com pessoas. Nós temos que estar atento a isso. Saulo perguntou no versículo 5, quem é Senhor? E recebeu a resposta, eu sou Jesus a quem persegues. E a resposta transformou a vida dele. Ele está perseguindo Cristo. Note que ele está perseguindo os crentes. Mas Cristo falou, você está me perseguindo. Você está me perseguindo. Saulo poderia ter dito, eu não, estou perseguindo os crentes. Não, Senhor. Não, você persegue eles, você persegue a mim. Você mexe com eles, com os crentes, você mexe comigo. Jesus falou que qualquer um que der uma ajudada, uma consultada para um desses pequeninos, estarão fazendo para mim. Mexeu com os crentes, mexeu com Cristo. Entendamos isso. Mas a verdade é que Paulo foi um perseguidor de Cristo para Romanos 1, versículo 1, escuta aqui. É Paulo abrindo a carta. Naquela época você começava uma carta, não hoje em dia tu fala, querido fulano, blá 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 blá. Naquela época não, naquela época você começava a carta se identificando, dizendo quem você era. E Paulo está escrevendo uma carta à igreja de Roma, e ele começa assim, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Veja só, ele foi ser um perseguidor de Cristo.
prendedor, torturador de crentes. Ele estava lá quando Estevão foi apedrejado, torcendo e ajudando. Ele foi de ser esse tipo de pessoa, veio transformação, para ser um servo, para ser um apóstolo, para ser separado para o Evangelho. Olha a mudança. Por quê? Ele parou, Deus parou a ele, mas depois de parado, ele perguntou, ele buscou, quem é? O que eu faço? E olha o que aconteceu, a transformação que houve na vida dele. E nós podemos ter essa transformação. Então vamos sim parar voluntariamente, mas quando nós não fazemos, Deus vai trazer alguma pausa, uma interrupção, muitas vezes alguma coisa ruim, uma tragédia, uma desavença. As coisas acontecem, para e pergunte, Deus, o que está acontecendo? Não diga, é azar, é sorte. Não é azar, não é sorte. É culpa, não, é Deus usando ferramentas diferentes, propósitos diferentes. Pare e pergunte. Busque. E por último, indo para Atos 9, versículo 6, primeiro pare, pergunte e prossiga. Olha o que fala aqui o Atos 9, 6. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. O que foi que Saulo fez a essa resposta? Versículo seguinte, o 7. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz e não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e abrindo os olhos não viu ninguém, e guiando pela mão o conduziram a Damasco. Então, Deus aparece em uma luz, fala para Saulo. Saulo pergunta, pede, quem é esse? O que eu faço? Jesus responde, vá para Damasco e lá vai te dizer. Foi o que Saulo fez, ele ficou em pé e foi para Damasco. Ele obedeceu. Deus mostrou. Note que Cristo falou, vá para Damasco e lá você vai saber. Saulo não falou, eu posso até ir, mas e depois de Damasco, quem vai falar? O que vai falar? Como é que vai ser? Deus nunca dá para a gente todo o plano que Ele tem para você. Eu fui salvo dia 21 de julho de 1991, faz um tempinho. Você acha que Deus disse para mim, mostrou para mim tudo o que Ele queria que eu fizesse, que eu faria? Deus vai mostrando aos poucos. Como? Primeiro Ele fala, Saulo, entra na cidade. Entrou? Entrei. Ele mandou um homem e foi lá. E disse para ele o que fazer. O batizou. E outra coisa, salvo, batizado. Ele foi salvo ali? Foi. Vá, eu vou dizer o que você tem que fazer. Foi. A primeira coisa que ele fez em Damasco foi batizado. Foi dito o que ia fazer. E mais importante também, tão importante quanto, sua visão foi restaurada. Se Saulo tivesse dito, vou nada para Damasco, eu estou aqui cego, eu vou voltar para Jerusalém, lá é a capital, lá tem hospital, lá tem médico, eu vou lá para Damasco, eu estou aqui cego, eu caí, estou aqui quebrado, arranhado, cego, eu vou voltar para Damasco. Ele estaria cego até hoje. Quer dizer, ele morreu faz tempo, né? Mas porque ele obedeceu, ele foi curado da cegueira, ele foi batizado, e foi dito o que tinha que fazer. Aí Deus foi mostrando passo a passo. Nós crescemos passo a passo. Nós não crescemos um dia você vai acordar e vai ser tudo aquilo que Deus quer que você seja. Isso não acontece. É aos poucos. Por isso que obediência é tão importante. Obediência às coisas pequenas. Porque se nós não somos obedientes às coisas pequenas, nós não vamos ser obedientes às coisas grandes. Jesus falou o quê? Aquele que é fiel no pouco, é fiel no muito. E quem é infiel no muito, também é infiel no pouco. Então nós temos que entender que nós temos que ser fiéis e obedientes, porque Deus vai nos guiando conforme a nossa obediência. Saulo obedeceu. Caiu no cavalo, pé no chão, está cego. Podia estar revoltado com a vida, podia estar revoltado com Deus, porque ele achava até então que ele estava servindo a Deus.
não estava, mas ele achava que estava. Ele achava que fazia um grande serviço a Deus, perseguindo os crentes. Na cabeça dele, ele achava que estava servindo a Deus. Então ele cai no chão e fala: Senhor, eu venho te servindo, aí tu me derruba o cavalo, eu estou aqui cego. Aí quer que eu vou atrás de uma coisa? Eu desisto, quero mais não. Ele não fez isso, ele obedeceu. Nós devemos obedecer e ser fiel no pouco, para que Deus possa para que Deus possa nos confiar no muito. Somos fiéis nas coisas pequenas, Deus vai nos confiar em grandes coisas. Então, precisamos obedecer. Cada vez que nós paramos e perguntamos para Deus, Deus vai trazer um desafio para a nossa fé. E a fé é uma coisa que nós não enxergamos. Humanamente nós olhamos e dizemos: não, é impossível. Eu vou dar um exemplo. O Júnior aqui. Temos a Esther. Isso é uma hora de fé. Quem diria? Quem diria? Mas sabe uma coisa? Deus abençoa a obediência. E se nós não formos obedecer e seguir um pouco, nós nunca vamos chegar ao plano maravilhoso que está lá na frente. Então nós temos que ser obedientes e fiéis, porque Deus vai transformando aos poucos e precisamos obedecer a cada etapa. Com esse pensamento, temos que entender que não há, portanto, decisão pequena na vida. Toda decisão, pequena ou grande, é importante, porque toda decisão pequena está nos levando a uma decisão, a uma escolha maior. E se a minha vida está cheia de escolhas erradas, más escolhas, eu vou sempre ser apresentado com outras escolhas más. Mas se eu faço escolhas boas e corretas, o que vai se apresentar na minha vida são melhores escolhas. Coisas boas, mais opções. Obediência abre o nosso caminho, desobediência fecha o caminho. Literalmente até chegar um ponto, como o Saulo, que precisou ficar cego, cair do cavalo. Como a nação de Israel, que precisou deixar de existir. E muitas nações na história do mundo que foram rebaixadas por causa disso. Vamos dar um exemplo aqui, na Bíblia, a nação do Egito. A nação do Egito, lembre-se, acolheu o povo de Deus. O José do Egito, Jacó veio, trouxe a família toda, esqueceu do Egito. Ali a nação do Egito acolheu o povo de Deus e prosperou. Foi poupada. José do Egito teve o sonho das vacas gordas e magras e vinha fome na terra. Pois é, porque a nação do Egito abraçou, acolheu o povo de Deus, prosperaram. Anos mais tarde, começaram a perseguir, escravizar o povo. Mandou jogar os bebês no rio para ser comida de jacaré. Fizeram isso, perseguindo o povo de Deus, queriam exterminar o povo de Deus. O que Deus fez? Livrou o povo, libertou. Foi o que houve com a nação do Egito? Foi destruída. No final, logo antes que o povo saiu, os conselheiros do faraó falaram: ô faraó, cabeça de vento, percebeu não que a nação do Egito não existe mais? Que a nação foi destruída? A sua teimosia acabou com a nação? E depois, quando entrou no Mar Vermelho, que foi aberto para a fuga dos hebreus, o exército egípcio junto com o faraó entrou. Quando o mar fechou e destruiu todos que estavam ali. A nação ficou, o restante. Mas foi uma nação que foi rebaixada. Israel foi rebaixada, foi reerguida. Vidas podem ser rebaixadas ou erguidas. Precisamos parar. Se nós não pararmos voluntariamente, Deus pode trazer uma pausa na nossa vida, uma coisa que vai nos parar. Quando isso acontece, ou porque Deus parou, porque nós paramos, peça, busque. Deus, o que está acontecendo? Deus, o que é que eu faço? E depois disso, prossiga. Vá para a cidade, espere. Ele foi para a cidade, esperou. Foi batizado, foi curado e foi encaminhado. Pare, pergunte, prossiga. Nós fazemos isso, nós teremos uma transformação. Como Paulo, o perseguidor de Cristo, a um servo separado do Evangelho e apóstolo. Muitas poucas pessoas tiveram o privilégio de serem apóstolos. Só 13. Paulo foi um deles.
Então vamos fazer isso, parar, mudar e prosseguir. Que Deus nos transforme. Amém? E oremos. Amado Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado, Deus, por nos amar bastante, para sim nos parar quando é necessário. Eu peço a Deus que o Senhor possa abençoar cada um de nós, dentro dos nossos lares. Guarde essa semana, te peço, em nome de Jesus. Amém. Estamos despedidos.